Bom dia, alunos. Dando início, então, à aula de Química, nós faremos alguns exercícios sobre os ácidos, bases, sais e os óxidos. Então, o primeiro exercício número 1, da página 184. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. O HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração de ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Então, a gente tem que analisar quais são os ácidos mais fortes, né? Então, se a gente analisar aqui o H2SO4, né, o ácido sulfúrico, e o ácido nítrico, que é o HNO3. Então, essa questão é a letra D. Vamos para o próximo exercício, exercício 2. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, aqui a gente tem o suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio, que é a barrilha. Então, com as suas concentrações. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? O suco de limão ou o vinagre, né? Que são ácidos, vai neutralizar o cheiro da base. Então, esse exercício é a letra C. Exercício 8. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram o íon H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? É a ionização, porque ele vai formar íons. Ele vai formar o íon H+, e vai formar outro íon, que é o negativo, né? Vai depender do ácido. Então, é o processo de ionização. Próximo exercício, exercício número 11. Os ácidos são substâncias químicas sempre presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação era comum usar-se água boricada, que é uma solução aquosa que contém ácido bórico, para fazer a asepsia do seio da mãe. Para limpezas mais fortes da casa, emprega-se o ácido muriático, que é uma solução aquosa de ácido clorídrico. Nos refrigerantes, encontra-se o ácido carbônico. E no ovo podre,
o mau cheiro devido à presença do ácido sulfídrico. Esses ácidos podem ser representados, respectivamente, pelas seguintes fórmulas moleculares. Então, o ácido bórico, H3BO3. Então, aqui a gente já elimina algumas alternativas, né? O próximo era o ácido clorídrico, que é o HCl. Outro carbônico, ácido carbônico H2CO3. E o ácido sulfídrico é o H2S. Portanto, a alternativa é a letra E. Exercício número 16, da página 191. O hidróxido de sódio, NaOH, conhecido no comércio como soda cáustica, é um dos produtos que contaminaram o rio Pomba, em Minas Gerais, causando um dos piores desastres ecológicos no Brasil. Sobre essa substância, é incorreto afirmar que tem fórmula NaOH? Sim, tá aqui. É um composto iônico? Sim, porque na água ele vai se dissociar, vai produzir o Na mais OH menos. Em água ele se dissocia? Sim. É usada na produção de sabões? Correto. É uma molécula insolúvel em água? Errado. Ela é solúvel, tanto que ela se dissocia. Então, a letra E, que é incorreta. Exercício 24. A medida do pH de uma solução aquosa permite determinar se ela é ácida, básica ou neutra. Considere a tabela ao lado ou abaixo, né, que representa alguns dos valores comuns de pH. Então, a gente tem o suco de limão, 2,2, a cerveja, 4,5, café, 5, leite, 6,5, água pura, 7, o sangue humano, 7,5, a água do mar, 8, o amoníaco, 11,5, água sanitária, 12,5 e a soda cáustica, 13,5. É correto afirmar que 5 dessas soluções são ácidas? Não. Apenas 1, 2, 3, 4. Tá? Essas 4 primeiras que são ácidas. Aqui já está indo para o neutro, né? Porque 7 é o neutro. Então, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. O café contém mais íons hidróxido que a água pura? Também está errado. Né? A água pura tem pH 7. Então, ele vai liberar a mesma quantidade de hidrogênio e OH. Então, também está incorreto. No leite, há mais íons hidrônios que íons hidróxidos? Corretíssimo. Se a gente analisar o pH, vai ser isso mesmo. Sim, o leite tem mais íons hidrônios do que hidróxidos. Hidrônios é o hidrogênio, né? Hidróxidos é o OH. Então, fechamos mais um exercício. Portanto, a letra C. Exercício 35, da página 199. Na época da seca, para obter alimento para o gado, um sertanejo usou a seguinte estratégia. Em bagaço triturado de cana-de-açúcar, colocado em cima de um plástico, plantou milho, cujos pés, ao cabo de 15 dias, já alcançavam 20 centímetros de altura, sendo então servidos como ração, que é o bagaço e pé de milho, ao gado faminto. Para conseguir esse resultado, o milho foi regado com água salobra, a única disponível, na qual foram dissolvidos nitrato de amônia, NH4NO3, nitrato de magnésio e nitrato de potássio.
As fórmulas do nitrato de magnésio e do nitrato de potássio são, respectivamente. Então, nomenclatura, né? Nitrato de magnésio, tá aqui, NO3, 2, são duas moléculas de NO3 e o magnésio. E o nitrato de potássio. Tá aqui. Então, portanto, a letra E. E o último exercício. Não, ainda não é o último, não. Tem mais dois. Então, exercício 36. Os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso, SO2, e o monóxido de carbono, CO. O gás sulfuroso é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Já o CO provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos desregulados. Sabendo-se que o SO2, que é o causador da chuva ácida, e o CO, que é causador de inibição respiratória, são óxidos. Suas classificações são, respectivamente. Eles são anfóteros e neutro, básico e ácido e anfótero, não. Ácido e básico, também não. Ácido e neutro. Então, alternativa E também. O SO2 é um ácido e o CO é neutro. 38. Por que bebedores de champanhe se embriagam mais depressa? O dióxido de carbono, que é o CO2, acelera a passagem do álcool para a corrente sanguínea. A liberação do gás da bebida no estômago faz com que a válvula entre o estômago e o intestino delgado abra. A absorção pelo intestino é maior que pelo estômago e o efeito do álcool é sentido mais rapidamente do que com uma bebida não borbulhante. A pergunta é: o dióxido de carbono é um gás presente no champanhe e em bebidas não gaseificadas? Não, ele está presente em bebidas gaseificadas. Ele é absorvido pelo sangue, embriagando o bebedor de champanhe? Não. O gás que acelera a passagem do álcool para a corrente sanguínea, abrindo a válvula entre o estômago e o intestino delgado. Foi isso que o exercício forneceu também como dado, né? Então, a alternativa C está correta. Encerrando o compartilhamento, encerrando a aula de hoje.